começarmos de primeiro momento colocando a necessidade do estudo. O estudo é primordial. Então, hoje nós vamos estudar o Código Penal da Vida Futura, Céu e Inferno. E, nesse primeiro momento, eu gostaria só de fazer alguma lembrança que é muito importante. A alma ou o espírito, ele sofre as consequências na vida espiritual das imperfeições, daquilo que ele cometeu na vida corpórea, que ele não se libertou. Então, é o primeiro ponto que nós temos que colocarmos dentro de nós. Eu sofro por quê? Porque eu cometi em vidas passadas e hoje estou aqui sofrendo consequências dessa vida. Porque toda imperfeição, todo erro tem uma causa. E essa causa nos causa privação nas nossas vidas. Então, tudo tem um projeto. Tá? Se a gente não cumpre, nós vamos sofrer consequências. E nessa privação de ventura, daquilo que nós almejamos, a vida se torna penosa, se torna triste, se torna, às vezes, insuportável. Mas a consciência de que estamos reparando, ela é muito importante. Porque toda qualidade, o código nos coloca que toda qualidade é causa de ventura e atenuação de sofrimentos. Então, na medida em que nós vamos nos melhorando, na medida em que nós vamos cortando os nossos vícios, vamos nos reformando interiormente, nós vamos adquirindo qualidades. E essas qualidades Deus permite para que a gente venha a crescer, que é a lei do progresso. E cada alma ela tem a possibilidade de conquistar o bem que lhe falta. Então, tudo aquilo que nos falta, a lei do progresso nos dá essa qualidade, esse momento. E a alma, ela leva em si o seu próprio castigo, onde quer que se encontre. Não há lugar que a alma não venha sofrer. Não é um inferno, porque o inferno é a nossa consciência, é a consciência das nossas imperfeições, é a consciência dos nossos defeitos, é a consciência dos males que praticamos. Então, não existe o inferno, não existe uma zona determinada, nos colocado isso, porque o inferno está em toda parte. E graças ao grande Pai, à justiça divina, que não nos falta, que é infinitamente bom e justo, ele nos proporciona esse momento. E ele nos dá ainda a oportunidade de nós melhorarmos. Na medida em que nós observemos cada as condições que ele propicia a cada um de nós. Então, nós temos 3 condições necessárias. Primeiro é o arrependimento. É o primeiro passo para que a gente possa crescer, para que a gente possa ter consciência daquilo que nós somos. É o arrependimento. O segundo passo é a expiação, porque nós vamos expiar. As dores virão, moral ou física, e elas virão de uma forma acentuada, dependendo dos males que nós praticamos no passado, ou nessa encarnação, ou em vidas passadas. E a reparação das vidas, daquele fato, daquele ato, daquele momento de vidas passadas, ou dessa presente, nós reparamos. Se machucamos, se ferimos, hoje vamos sofrer consequências de tudo isso. Então, dentro de tudo isso, nós vamos ver que, embora a diversidade de punições seja infinita, existem as que são inerentes à inferioridade do espírito e cujas consequências, salvo algumas nuances, são mais ou menos idênticas. Então, cada um vai sofrer da forma
em que já foi programado, ou da forma em que feriu. Porque a punição mais comum entre os que são, sobretudo, sobretudo, apegados à vida material e negligenciam o progresso espiritual, consiste em quê? Consiste na lentidão com que se vai se processar a separação do corpo físico. A alma, ela vai se desprender de uma forma diferente, porque ele é tão apegado à vida material que esse processo da separação do corpo e da alma vai ser doloroso, vai ser triste. Ele vai observar e vai passar por todas as angústias que acompanham a morte, a deceleração ou a decomposição, essa seria a palavra correta, do seu corpo físico. E esse despertar na outra vida poderá durar anos, meses, porque a perturbação vai depender até o momento em que ele resgata naquele estado de decomposição, que ele desperta, que ele acorda, que ele é auxiliado. Por isso a necessidade nós auxiliarmos os nossos amigos, entes queridos, adversários, inimigos, não importa, porque eles estão ali sofrendo. Se nós pudermos auxiliá-los, socorrê-los, eles passarão por uma perturbação menos densa. Nós temos que auxiliá-los. Isso é o ponto mais importante. O médium tem que auxiliar. E entre os que, pelo contrário, têm uma consciência pura, nós sabemos que aquele que já está fora, já está livre das suas mazelas, ele vai ter esse desligamento da alma, do espírito com o corpo físico de uma forma natural, de uma forma tranquila, serena. Tá? Então, essa consciência pura identificam-se durante a vida corpórea com a vida espiritual. Então, tudo que eu sou aqui, eu vou ser na espiritualidade. Tudo que eu faço aqui, eu vou fazer na espiritualidade. Tudo que eu penso, tudo que eu me reformo, eu também estarei, quando retornar à espiritualidade, reformada, mudada, já com uma consciência melhor. E se libertam esses espíritos que já têm essa consciência das coisas materiais. A separação é rápida, sem dificuldades, e o despertar aprazível, sendo a perturbação quase inexistente. Então, quer dizer, ele não vai sentir. É aquele que já completou, é aquele que já está livre dali, ele sai sem dor, sem sofrimento. Um fenômeno muito frequente entre os espíritos de um certo grau de inferioridade moral consiste em acreditarem ainda vivos após a morte. E essa ilusão pode se prolongar durante anos. E isso nós temos observado dentro das comunicações, da psicofonia, quando os espíritos vêm e não têm a consciência de que já deixaram a vida física, que vivem o mundo espiritual. E eles ficam assim desesperados, porque para eles ainda estão ali. E é através dos quais eles experimentam todas as necessidades, todos os tormentos e todas as perplexidades da vida. Então, o sofrimento é maior, é muito maior. E Herculano nos coloca que as necessidades, os tormentos e a perplexidade da vida experimentados nas condições de uma existência fictícia, em que o perispírito falsamente representa o corpo material, constitui uma situação bastante dolorosa para o espírito. Foi dela que certamente ele nos coloca o dogma do inferno material, com o corpo material mais invulnerável a sofrer sem se destruir. Então, quando os espíritos vêm e se colocam de uma forma em que estão sofrendo e que eles estão vivos e que ali é o inferno da vida deles, esses
já deixaram o seu corpo físico, já deixaram e vivem a vida espiritual. Para o criminoso, a visão incessante de suas vítimas e das circunstâncias do crime é um suplício cruel. Então, imagine esses nossos criminosos que hoje estão aqui andando, encarnados, fazendo tantas vítimas, quando retornarem à espiritualidade, o sofrimento desses espíritos. Qual não será o suplício em que eles vão passar, sendo perseguidos, às vezes, por aquelas formas, pensamentos, pelos próprios espíritos que ainda estão no mundo espiritual e que sofrem a crueldade que sofreram quando aqui estavam vivos. Então, a gente tem que ter essa conscientização. Não estamos nesse patamar, mas podemos auxiliar e amparar esses espíritos que batem à nossa porta, procurando o socorro, procurando a ajuda, o amparo necessário para se livrarem, para se melhorarem, para reparar as suas faltas. Também existem alguns espíritos que são mergulhados em trevas espessas. Outros são postos num isolamento absoluto no espaço, atormentados pelo fato de não saberem qual a sua condição e o seu destino. Imaginem o pavor desses espíritos mergulhados nas trevas, mergulhados num isolamento absoluto, atormentados, e às vezes atormentados pelos fatos cometidos, pelos erros que fizeram aqui quando encarnados, ou tenhamos nós, hoje, conscientes disso, colocados eles naquela situação. Então, nós temos que entender tudo isso. Entender de uma forma clara e auxiliar, amparar todos esses espíritos. Os maiores culpados sofrem torturas que são tanto mais pungentes quanto ignoram o seu fim. Muitos ficam privados de verem os seus entes queridos. Então, a culpa, o erro, a dor que causaram, as torturas que cometeram, são assim como se fossem punhais, cortando eles, ferindo-os. E eles ficam privados dos seus entes queridos, dos seus familiares. Quantos ainda estão na espiritualidade por fatos, por erros cometidos, por privações que eles mesmos cometeram no passado. Então, temos nós a responsabilidade de auxiliá-los, de ampará-los. Não importa se ele foi bom, se ele foi mau, se era pobre ou era rico, se era orgulhoso ou egoísta, não importa, vamos socorrer. Todos em geral. Né? Todos esses espíritos que trazem essa culpa passam por sofrimentos cuja intensidade é relativa aos males que praticaram, às dores e necessidades que fizeram os outros sofrer. Então, tudo que nós fizemos no passado, hoje aqui estamos arrependidos, procurando, através das nossas expiações, reparando os nossos erros, reparando as nossas faltas, quer dizer, corrigindo os nossos erros, porque também já fomos espíritos nessa mesma condições que nós estamos vendo agora. Até que o arrependimento, veja que o arrependimento é o primeiro passo para o melhoramento. Até que o arrependimento e o desejo de reparação venham trazer-lhes um abrandamento, ao fazê-los entrever a possibilidade de dar por si mesmo um fim a essa situação. Graças a Deus, nós que aqui estamos hoje, que amamos essa doutrina que vem abrir os nossos horizontes e temos a consciência, fomos, assim, agraciados por ela. Então, hoje nós aqui estamos arrependidos, passando pela expiação e tentando reparar as nossas faltas junto com os nossos familiares,
amigos, inimigos do passado. Isso é claro para cada um de nós. Todos, em geral, passam por sofrimento cuja intensidade é relativa aos males que praticaram, às dores e necessidades que fizeram os outros sofrer. Então, tudo isso nós vamos passar. Até que o arrependimento e o desejo de reparação venham trazer-lhes esse abrandamento. Isso daí é importante, colocando fim nessa guerra, fim nesse sofrimento. É um suplício para o orgulhoso ver acima dele, gloriosos e radiantes de alegria, o que eles havia desprezado na terra, ao mesmo tempo que ele é relegado aos últimos lugares. Aí está o sofrimento. Tá? Tanto o orgulhoso como o vaidoso, o egoísta, ele vai sofrer. E Jesus nos coloca de uma forma clara e precisa quando ele coloca bem-aventurados os puros de coração, quando ele coloca bem-aventurados aqueles que têm fé, aqueles que vão se acordar para um dia melhor. Isso é claro para todos nós. Para o hipócrita, ver-se trespassado pela luz que revela os seus mais secretos pensamentos, que todos podem ler, não havendo para ele nenhum meio de se esconder ou se disfarçar. Para o sensual, é um suplício passar por todas as tentações, todos os desejos, sem poder satisfazer. Olha a dor desses espíritos, olha o sofrimento desses espíritos no mundo espiritual. Para o avarento, ver o seu ouro desperdiçado e não poder retê-lo. Para o egoísta, ser abandonado por todos e sofrer tudo aquilo que os outros sofreram dele. Terá sede e ninguém lhe dará de beber. Terá fome e ninguém lhe dará de comer. Então, quantos espíritos não estão nessa condição do avarento, do egoísta, do orgulhoso, daquele sensual, tantos espíritos. Então, a nossa capacidade é de auxiliar, nosso trabalho é auxiliar, é amparar, é socorrer todos esses espíritos. Nem uma só mão amiga virá apertar a sua, nenhuma voz compassiva virá consolá-lo, pois ele só pensou em si durante a vida, e ninguém agora pensa nele, nem o lamenta após a sua morte. Trabalhemos em nós, para que não venhamos a sofrer na espiritualidade esse desamparo. Qual é o meio de evitar? O meio de evitar ou atenuar as consequências de suas faltas na vida futura é desfazer-se o mais possível dos seus defeitos na vida presente. Reparar aqui mesmo o mal, para não ter que repará-lo mais tarde e de maneira mais terrível. Olha o que o código nos coloca. Devemos fazer tudo para desfazer as nossas faltas, para corrigir, reparar as nossas faltas, porque senão nós retornaremos, reencarnaremos e vamos reparar, e vamos expiar, e vamos sofrer. E não sofremos só aqui, no mundo corporal, também vamos sofrer na espiritualidade. Quanto mais demorarmos a deixar os nossos defeitos, mais as suas consequências se tornarão penosas e mais rigorosa será a reparação que tivermos de fazer. Verifique, então, a importância da reforma moral, de se despir do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da sensualidade, de todos esses vícios que vêm nos afetar, é muito importante. Porque se a situação não resolver, a situação do espírito, ele vai penar, ele vai sofrer. Tá? Então, a sua entrada na vida espiritual é aquela que ele mesmo se preparou durante a sua vida corporal. Então, se eu não me preparo, se eu não oro, se eu não estudo, se eu não me reformo,
eu vou sofrer na espiritualidade, eu vou ser a mesma coisa, não vou virar santinha de forma alguma. Mais tarde, outra encarnação lhe é concedida para expiar e reparar a anterior, passando por novas provas. Mas se ele a aproveitar em maior ou menor grau, segundo o seu livre-arbítrio, não a aproveitar, terá um trabalho de a recomeçar e cada vez em condições mais penosas. Então, se nós não nos conscientizarmos, se eu não me conscientizo, se eu não me preparo, se eu não procuro me reformar interiormente, se eu não reparo as minhas faltas cometidas, eu vou reencarnar e eu vou sofrer, maior ou menor o grau. Eu vou ter que recomeçar tudo de novo. Eu vou ter uma reencarnação de uma expiação pode ser penosa. Ela vai nos afetar profundamente. Então, conscientize-se, médico, de se livrar de todos os seus males, de todos os seus erros, de tudo que você possa ter ainda guardado dentro do seu ser ainda, tá? Mudar, essa mudança é importante. Dessa maneira, aquele que muito sofre na Terra pode dizer que tem muito a expiar. Os que gozam de uma felicidade aparente, malgrado os seus vícios e a sua inutilidade, pagarão caro numa existência posterior. Foi nesse sentido que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, é importante a reparação das nossas faltas, corrigir os nossos erros, conscientes dessa mudança interior, para o nosso retorno na espiritualidade ser melhor do que quando nós lá estivemos, e esse retorno à vida corporal ser melhor quanto essa reencarnação nossa. Então, é importante isso, essa conscientização nossa. E finalizando, fé nós temos que ter. Fé é essencial. E o jeito mais sereno e forte de confiar, acredite, você não está sozinho. Deus se manifesta o tempo todo, em todos os lugares. Basta acreditar. Graças à bondade, à misericórdia desse Pai soberanamente justo e bom, nós aqui estamos, arrependidos de nossas faltas, expiando as nossas faltas, corrigindo, reparando as nossas faltas, com aqueles que estão dentro do nosso lar, como os nossos familiares, dentro do nosso trabalho, dentro das nossas atividades profissionais. Cada um está dentro do seu ambiente aonde tem que reparar. Cada um tem as suas mazelas a corrigir, os seus erros a reparar. Então, tenhamos fé em Deus, porque Ele nos ampara, Ele vê as nossas necessidades, Ele nos dá a oportunidade de regeneração, de progresso, de evolução, dignos dessa grande misericórdia do Criador. E assim, nós vamos encerrar a nossa aula de hoje.